Doutor, o que é o glaucoma? Boa tarde, então. O glaucoma, ele é uma doença que afeta o nervo óptico, tá bem? Está relacionado à pressão ocular. Por incrível que pareça, né, o nosso olho ele tem uma pressão dentro dele, né? O líquido que é produzido, ele precisa ser reabsorvido, né? E quando esse líquido ele não é reabsorvido da maneira adequada, a gente tem um aumento da pressão do olho, tá? Que seria o glaucoma. Esse aumento da pressão 99% das vezes não tem sintoma algum para o paciente, ele não sabe que ele está com pressão alta no olho, tá? Então, o que leva o glaucoma a ser uma doença que a gente fala que é insidiosa ou traiçoeira, tá? Porque ela não mostra pra gente a cara até o momento que ela já está num estágio muito grave, tá? Justamente por não ter sintomas, tá? O que acontece então com essa pressão do olho? Ela acaba, por ser uma pressão um pouquinho mais elevada, ela não deixa o sangue entrar com os nutrientes adequados para o nervo óptico. Então, o nervo ele acaba sofrendo como se fosse um infarto, da mesma forma que o coração pode sofrer, da mesma forma que o cérebro pode sofrer com AVC, tá? E é isso que ocorre com o nervo, então, quando a gente tem o glaucoma. A pressão do olho, na maioria das vezes, está elevada, tá? O sangue não entra dentro do nervo, no caso, né? Não entra através do nervo, e ele acaba sofrendo uma isquemia e acaba morrendo. Isso é lento, tá? Não é um processo rápido que acontece de um dia para o outro. O paciente simplesmente dizer, olha, eu não estou enxergando hoje, eu tenho glaucoma. Não, não é assim. É por isso que eu digo, o glaucoma ele não tem sintomas, tá? Esse processo ele acontece muito lentamente, leva anos para acontecer, tá? E o paciente não consegue perceber essa perda, tá? Essa perda de visão também ela não está relacionada àquela visão que a gente olha, que a gente lê, né? Que a gente consegue ler o celular, olhar o celular, ler um livro, tá? E nem quando a gente olha uma placa dirigindo o carro, tá? Essa visão que a gente perde é a visão lateral. É aquela visão que a gente vê um vulto passando dos lados, tá? Então, por isso que ela é imperceptível. Porque quando a gente perde um pouquinho do lado, a gente não percebe que a gente está perdendo, tá? Porque o mais importante para a maioria das pessoas, né, para o ser humano, é aquela visão central, tá? Aquela visão central que a gente olha, que a gente lê, enfim, que a gente identifica a TV, o jogo de futebol, enfim, o que a gente está assistindo, tá? Então, essa visão central não ocorre a perda num estágio inicial. Ele só ocorre a perda dessa visão central quando o glaucoma realmente ele está no estágio muito avançado, tá? Que geralmente a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, essa que é a ideia desse dia, né? De combater o glaucoma. A gente conseguir identificar os pacientes que têm glaucoma, tá? De uma maneira rápida, né? Antes deles terem a doença, na verdade, talvez até de uma maneira precoce, identificar os fatores de risco para ter isso aí e acompanhar esses pacientes, tá? Hoje, o Dia Nacional, a ideia é justamente essa, é alertar para as pessoas conhecerem, saberem que o olho deles tem uma pressão, tá? Essa pressão ela pode estar elevada e não ter sintoma algum, tá? E que eventualmente a gente precisa medir ela para saber se ela está alta, da mesma forma que a gente mede a pressão do braço, tá? Então, não tem como medir essa pressão na farmácia, né? A pressão do olho, ela tem que ser medida no consultório oftalmológico, né? Então, é essa a orientação que a gente costuma dar, né, nesse dia, assim, para orientar a respeito disso, tá? Quanto à outra parte do exame que a gente está fazendo hoje, né, na nossa campanha aqui, os dois são gratuitos, né? Tanto a medida da pressão quanto a foto do nervo óptico, né, que a gente faz. Às vezes a pressão do olho ela está normal, né? Ela está num estágio que não é muito elevado e mesmo assim a gente tem uma lesão do nervo, tá? Isso pode acontecer porque a pressão do olho, talvez naquele horário ela está normal e à noite ela fica elevada, né? Então por isso que a gente precisa desses dois fatores. A foto do nervo e geralmente a pressão do olho para conseguir diagnosticar ou identificar quem tem ou pode ter o glaucoma. E a cura, doutor? Então, aquilo que ocorre de perda, né, do glaucoma não tem cura, tá? Infelizmente a gente não descobriu nada ainda que possa curar a perda causada pelo glaucoma. É a mesma forma que alguém teve um AVC, teve um infarto. Aquela porção do coração ou do cérebro que sofreu um AVC ou um infarto, ele não volta a funcionar, tá? A gente consegue viver com aquilo ali? Consegue, né? O coração continua batendo, o cérebro continua funcionando, só que uma parte dele a gente perde, tá? A mesma coisa da visão. Com o glaucoma, a gente consegue enxergar, mas uma boa parte daquele campo visual talvez seja perdido e a gente não recupera. Mas não avança mais. Depende do estágio, né? Às vezes chega num estágio tão avançado que a gente não consegue controlar.
tá? Por isso que o identificar o glaucoma nos estágios iniciais é tão importante, porque a gente ganha tempo para fazer o tratamento, que são vários, né? A gente tem desde colírio, cirurgias, laser, né? Várias formas de tratar o glaucoma, e umas mais, outras menos agressivas, né? E, claro, nenhuma delas é 100% garantida, né? A gente vai tentando sempre a que resolve mais facilmente, né, o glaucoma. E, claro, quando a gente consegue descobrir geralmente o fator, né, que causa glaucoma, que são vários, né, a gente tem um tratamento um pouco melhor, mais efetivo, né? Só que isso demanda um pouco de tempo. A gente não consegue olhar para um paciente e no primeiro dia, às vezes, diagnosticar a causa, né, do glaucoma dele. E a incidência? Quais são os números que cercam essa doença? Certo. Não é uma doença que a gente diria que é muito frequente, tá? Em torno de 2% da população vai ter glaucoma algum dia, tá? Mais ou menos isso. Pegar a população inteira brasileira é bastante, tá? Se a gente for pensar. E nesses dados, o mais importante é o seguinte, ó, que 50% ou mais dos pacientes que têm glaucoma, eles não têm a mínima ideia que tem glaucoma, tá? Então, boa parte, se a gente tem alguém conhecido que tem glaucoma, pode ter certeza que para ele tem mais um ou dois que não sabe que tem glaucoma. E é por isso que vale a importância, tá? De consultas de rotina, né? E medir a pressão. Obviamente todos os médicos oftalmologistas fazem isso e conseguem identificar com clareza isso, né? Outro alerta que vale é o seguinte: mas eu fui na consulta, eu não tenho o glaucoma. Bem, você não tem agora, a gente não sabe como é que é no futuro. Por isso que a gente sempre pede para o paciente voltar a cada período, né? Cada um tem o seu período. Tem gente que a gente pede para vir a cada ano, tem gente que pede para vir a cada 2, 3 anos, né? Conforme a faixa etária, conforme o fator de risco desse paciente, né? O que vale sempre é a gente acompanhar, tá? O principal fator que tem aí, então, é a idade, né? Quanto mais idoso o paciente, maior a chance de glaucoma. A pressão do olho elevada, né? Uma história familiar. Então, se você tem familiares, principalmente irmãos com glaucoma, a sua chance de ter glaucoma é maior, tá? E outro fator é a pele negra. Pacientes de pele negra têm uma chance maior de ter glaucoma, tá? Geralmente são esses os principais fatores de risco. Entre outros, né? Alta miopia, alta hipermetropia, enfim, outros fatores de risco. Homem ou mulher? Não, pega a mesma quantidade de pessoas no sexo masculino ou feminino. Isso aí não tem diferença, não. Doutor, o importante é que as pessoas não conseguem fazer isso fora de um consultório do oftalmo, né? Exato. Então, só para finalizar, né, acho que para os nossos telespectadores aí entenderem um pouquinho melhor a importância do glaucoma, dessa data, né, só para ficar como na memória das pessoas, é a seguinte: a diabetes, por exemplo, se alguém tem diabetes, vai na farmácia, vai no posto de saúde, vai em algum lugar e consegue aferir a glicose. Uma pessoa com pressão alta, ou eventualmente nem precisa ter pressão alta, ela vai na farmácia, ela consegue medir a pressão no braço, né, a pressão arterial. Agora, a pressão intraocular é uma pressão que só consegue ser medida no consultório oftalmológico, tá? Então, esse seria, no caso, o maior empecilho que a gente teria para o paciente ter uma ideia, saber ou imaginar que ele tem glaucoma. Ele precisa vir às consultas, tá? Então, quando a gente fala para o paciente para retornar em 2 anos, fazer novas avaliações, né? Esse é o nosso objetivo, é detectar doenças precocemente. O glaucoma é uma delas, a gente tem outras doenças, obviamente. Hoje é o dia do glaucoma, hoje é o dia que a gente está falando do glaucoma. Por quê? Porque a principal causa de cegueira irreversível no mundo é aquela causa que a gente perde a visão e não consegue de jeito nenhum, nem com cirurgia, com nada, voltar atrás, tá? Outras causas, catarata, grau, astigmatismo, enfim, a gente consegue às vezes com tratamento melhorar, tá? Mas o glaucoma, esse que é o perigo dele, esse que é o medo, por isso que ele é dito no nosso meio como uma doença insidiosa, né, ou traiçoeira, porque ele não avisa que está ali e ele pode estar no olho de todo mundo, tá? Então é bom a gente fazer as avaliações conforme a orientação. Não quer dizer que desesperadamente você tem que ir na consulta, não. Dentro do período que o médico indicou, tá? E essa é a orientação. Quem deve vir é quem faz muito tempo que não vai, isso sim. 5 anos, pacientes que 10 anos não passam em consulta, pacientes de 60, 70 anos que não vêm em consulta, esses é que estão num grupo de risco aí para o glaucoma que a gente precisa identificar e precisa examinar eles, tá?